Sabe, no mundo dos negócios de hoje, inovar deixou de ser uma opção, né? Virou uma questão de sobrevivência de verdade. Aquela capacidade de se reinventar o tempo todo é o que realmente separa as empresas que disparam na frente daquelas que, bom, acabam ficando para trás. E aí fica a grande pergunta, né? A empresa está realmente pronta para o que vem pela frente? E o mais curioso é que a resposta muitas vezes não está lá fora, numa consultoria caríssima. A resposta pode estar dentro de casa, com pessoas que têm aquele espírito empreendedor, os chamados intraempreendedores. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa estratégia a fundo, primeiro a gente precisa conhecer quem é a figura central dessa história toda, o intraempreendedor. Basicamente, a ideia é a seguinte: é a prática de agir como um empreendedor, mas com uma grande diferença, dentro de uma empresa que já existe. É sobre usar os recursos, a estrutura, o nome da empresa como uma plataforma para criar, seja um produto novo, um serviço diferente ou até um processo mais inteligente. Tudo isso sem ter que começar do absoluto zero. E aqui a gente vê essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, tem o empreendedor clássico, que bota a cara a tapa, assume todo o risco para construir algo novo. Do outro, a gente tem o intraempreendedor. Ele inova por dentro, sabe? Ele aprende a navegar nas estruturas da empresa e, o ponto-chave aqui, ele usa os recursos que já existem para fazer uma ideia sair do papel e virar realidade. E o mais fascinante é ver como isso funciona na prática. Uma ideia, que às vezes começa como uma simples sacada, de repente se conecta com recursos gigantescos, como a infraestrutura de nuvem da AWS, por exemplo. É exatamente essa mistura da criatividade de uma pessoa com o poder de uma corporação que gera aquelas inovações que mudam o jogo. Pensa só, o Gmail nasceu daquela famosa política do Google de 20% de tempo livre. Ou os post-its da 3M, que vieram de um experimento que, tecnicamente, deu errado. São exemplos perfeitos de como esse modelo funciona. Bom, vamos avançar um pouco, porque não basta só ter uma ideia genial, né? Para que a inovação realmente aconteça e dê frutos, ela precisa estar conectada, bem amarrada com a missão principal da empresa. E esse é o ponto crucial. O intraempreendedorismo tem que ter um propósito. Uma ideia, por mais brilhante que seja, só vira estratégica de verdade quando ela conversa com os objetivos da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer conectar a inovação direto nos KPIs, os indicadores de performance, ou nos OKRs, os objetivos e resultados-chave. Inovar não pode ser um tiro no escuro. Tem que acertar um alvo estratégico. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão. Quando se tem a resposta para isso, uma iniciativa que era pessoal se transforma numa parceria estratégica com a diretoria. E aí sim, ela ganha o apoio e os recursos que precisa para decolar. Beleza. Então, o que uma pessoa precisa ter para se tornar esse intraempreendedor estratégico? Vamos dar uma olhada no kit de ferramentas essencial. Olha que interessante essa estrutura. É um tripé de competências. Não adianta só ter a parte técnica de saber gerenciar um projeto, por exemplo. É preciso também ter a competência comportamental, como a criatividade e a visão de futuro, para enxergar a oportunidade onde ninguém mais vê. E, para fechar, as habilidades de gestão, como saber negociar e gerenciar riscos, para conseguir navegar na política da empresa e transformar aquela visão num resultado concreto. E aqui está o caminho prático, da ideia até o impacto final. O passo 1 é analisar, é questionar como as coisas são feitas. O passo 2 é idealizar, é usar ferramentas como Design Thinking para focar no que as pessoas realmente precisam. E o passo 3 é prototipar, é usar métodos ágeis para testar, aprender e ajustar rapidinho. A filosofia aqui é aquela do errar rápido para poder acertar o mais cedo possível. Agora, para a gente fechar, vamos resumir qual é o resultado poderoso de todo esse processo. Porque no final das contas, todo mundo sai ganhando. Para a empresa, o resultado é um crescimento que se sustenta. É como uma árvore, sabe? A inovação cria raízes fortes e galhos que não param de crescer. Quando a organização dá poder para o seu pessoal, ela se transforma num ecossistema vivo de crescimento e assim garante que vai continuar relevante lá na frente. E para quem está lá no dia a dia, para o profissional, essa jornada é transformadora. Não é só sobre cumprir tarefas, é a chance de subir novos degraus na carreira, de liderar mudanças de verdade, resolver problemas que importam e, no fim, construir um legado de inovação que deixa uma marca na empresa e na própria história. Fica então uma reflexão final. Qual é o tamanho do potencial de mudança que existe hoje guardado dentro das organizações? A próxima grande revolução no mercado pode não vir de uma startup do outro lado do mundo, mas sim de um colaborador curioso que um dia decide fazer uma pergunta bem simples. E se a gente fizesse diferente?